Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor, com muita alegria, muita honra. Eu me sinto muito feliz por estar aqui mais uma vez na presença do Senhor e neste momento para compartilhar uma singela porção da Palavra de Deus. E eu gostaria de convidar você que está aí na sua casa, quiser compartilhar conosco, quero convidá-lo para juntos lermos uma porção da Palavra de Deus. E para isto eu convido para a igreja lermos juntos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4 e o versículo de número 12, para a nossa meditação nesta tarde. Queira Deus falar conosco pela sua palavra, e eu convido você, se não tiver o exemplar da sua Bíblia, o livro, mas você pode abrir aí no seu celular, aplicativo, a Bíblia, para ter acesso ao conteúdo da palavra de Deus. Um texto para a igreja bem conhecido, que nos diz assim a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 4 e o versículo 11, nos diz: E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Meus queridos irmãos e ouvintes da palavra de Deus, nesta tarde, início de noite, acabamos de ler uma porção da palavra de Deus de suma importância, não somente para os cristãos, mas para todo mundo. Esta é uma realidade viva, eficaz. Pedro, o apóstolo de Jesus Cristo, ele disse nas suas palavras que em nenhum outro há salvação, porque tem também debaixo do céu nem outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. E de fato, o único nome que salva é o nome de Jesus Cristo. É o único nome, dentre todos os nomes, é o nome de Jesus, o nome que salva. A palavra de Deus nos diz lá no livro de Gênesis, aliás, neste versículo nós temos a primeira profecia da parte de Deus para toda a humanidade. No capítulo 3 de Gênesis e o versículo 15, a palavra de Deus nos diz assim: E por inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Interessante essas palavras, porque aqui nós temos uma promessa que se cumpriu, uma promessa da parte de Deus, quando Deus instituiu, criou o homem e colocou no jardim do Éden e deu ordens para que eles obedecessem ao mandato de Deus. Eles desobedeceram, portanto caíram no pecado. A palavra de Deus, no capítulo 52 do livro do profeta Isaías, diz que os pecados fazem separação entre o homem e Deus. E foi justamente isso que aconteceu. O homem se separou de Deus. Deus tinha dado uma ordem que, se eles desobedecessem, eles morreriam. A morte no seu sentido amplo, entendendo do ponto de vista da Bíblia, entendemos pela morte física, a morte espiritual e a morte eterna, causando, portanto, um grande problema para a humanidade. Mas Deus, que é misericordioso, Deus que é rico em misericórdia, Deus que é grande em misericórdia, não abandonou a sua criatura. Aliás, eu tenho uma palavra de Deus para te dizer nesta tarde: Deus não te abandona, Deus não desiste de você. Ele tem um plano na sua vida. E a palavra de Deus nos diz aqui que Deus disse: por inimizade entre ti. A realidade era de Satanás influenciando o homem para desobedecer a Deus. E Deus disse: por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente, a semente da mulher, e a semente da serpente, que seria a semente de Satanás. Esta, a serpente, o dragão, Satanás, te ferirá a cabeça, portanto feriria a semente da mulher
uma referência a Jesus, feriria a cabeça da serpente, e a serpente feriria o calcanhar, a semente da mulher. Esta é uma profecia que se cumpriu e que diz respeito ao Filho de Deus. Paulo, quando escreveu a sua carta aos Gálatas, no capítulo 4, versículo 4, Paulo diz que, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho sob a lei, e ele foi nascido de mulher. Eu gostaria de ler juntamente com você para uma maior compreensão. Paulo diz assim lá em Gálatas 4:4, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, sob a lei. Então essa semente da mulher seria Jesus Cristo, que veio, nasceu. Lá no Salmo de número 2 e o versículo 7, há uma profecia de Davi, que ele diz assim: recitarei o decreto, o Senhor me disse, tu és o meu filho, hoje te gerei. Esse salmo foi citado pelos escritores hebreus no Novo Testamento, que diz respeito a Jesus, aquele filho da mulher. E a promessa diz respeito a que ele seria ferido no calcanhar. A serpente, o dragão, a Satanás, seu adversário, o opositor, feriria o calcanhar. Mas a semente da mulher, portanto Jesus, pisaria a cabeça da serpente. Nós encontramos aí dois ferimentos, um ferimento doloroso e outro ferimento fatal. Portanto, o que entendemos, como alguns dizem aqui, o proto-evangelho como sendo o primeiro evangelho pregado por Deus nas Escrituras, diz respeito ao sofrimento de Jesus Cristo quando ele veio, no que diz respeito ao ferimento da serpente no calcanhar da semente da mulher, o sofrimento vicário na cruz do Calvário, mas por outra parte, uma vitória retumbante, uma vitória grande. Jesus pisaria a cabeça da serpente com uma ferida mortal. E foi justamente isso que Jesus fez. Quando Jesus veio, ele pisou na cabeça da serpente, triunfou. Paulo, escrevendo a sua carta aos Colossenses, diz que Deus o expôs e ele, despojando os principados, ele triunfou sobre eles. Jesus triunfou sobre o inferno, triunfou sobre o pecado, triunfou sobre a morte. A vitória de Cristo é sobre todas as coisas. Mas ainda no Antigo Testamento nós encontramos profecias acerca de Jesus. O escritor, profeta messiânico Isaías, ele escreveu no capítulo 7, versículo 14, ele disse que Deus deixaria um sinal, e o sinal seria que uma virgem daria à luz um filho, ela conceberia, daria à luz um filho, e o seu nome seria chamado Emanuel. E foi justamente isso a predição do anjo quando apareceu a Maria. Ele disse que o seu nome seria chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E o mesmo Isaías, no capítulo 9, o versículo 6, ele disse assim: porque o filho se nos deu, o menino nos nasceu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Glória a Deus por isto. Ele é eterno e a Ele seja toda a glória, toda a honra, todo o louvor. O profeta Ageu, quando ele predisse a vinda do Messias, ele falou como sendo este que tem um nome sobre todo nome, ele sendo o desejado das nações. Lá em Ageu, capítulo de número 2, e os versículos 6 ao versículo de número 9, se você quiser conferir comigo, diz assim a palavra de Deus: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus, e a terra, e o mar, e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado das nações,
e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. O profeta Miqueias, no capítulo 5 e o versículo 2, ele disse assim: E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti sairá o que será Senhor de Israel, em cujas origens são desde os tempos antigos, desde o dia da eternidade. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Balaão, lá no capítulo 24, versículo 17 de Número, Balaão, ele predisse a vinda do Senhor, do Messias, do Senhor Jesus. Ele disse que de Jacó nasceria uma estrela. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O profeta Isaías ainda disse no capítulo 4, versículo 2, que ele seria o renovo de Jessé, ele seria a raiz de Davi, ele seria o rebento da casa de Israel. E foi justamente isso o que aconteceu. O nome de Jesus, ele é sobre todo nome. Jesus veio a este mundo para salvar. Ele veio para trazer salvação. E quando Pedro estava pregando, estava anunciando que somente a salvação em Jesus, a expressão lá no capítulo 4, versículo 12, salvação, ela tem um sentido duplo, porque diz respeito tanto à libertação dos oprimidos, quanto à cura de enfermidades. Lá no capítulo 61 do livro do profeta Isaías, há uma profecia que lá no capítulo 4 de Lucas, Jesus recitou essa profecia, mas eu gostaria de ler com os irmãos, capítulo 61 do profeta Isaías, diz assim, versículo 1, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. E foi isto que Jesus veio, para salvar a humanidade, dar liberdade aos cativos, curar as enfermidades. E Deus, nesta noite, através deste poder miraculoso, o poder do nome de Jesus, Ele pode te curar, Ele pode te salvar, Ele pode te restaurar, Ele pode entrar na tua casa e nesta tarde, início de noite, fazer grandes milagres. Eu ministro sobre a tua vida, em nome de Jesus, libertação sobre o teu lar, libertação sobre a tua família, libertação sobre toda a tua casa. Se você crer, Jesus pode fazer milagres. Glória a Deus por isto. Quando Jesus nasceu, veio a este mundo, lá no capítulo 1, versículo 21 do livro de Mateus, o próprio anjo disse para José que o nome dele seria Jesus. Depois, no capítulo 1, versículo 31 do livro de Lucas, o anjo também disse a Maria que o nome dele seria chamado Jesus. No capítulo 2 do livro de Lucas, e o versículo 31, ao 8º dia, quando ele foi circuncidado, Maria lhe pôs o nome de Jesus. Ela resgatou Jesus, porque Jesus não era da tribo de Levi, ele era da tribo de Judá, e todo primogênito, como era dado a Deus, ela precisava resgatar o seu filho, e ali pôs o nome de Jesus. E foi sobre este nome que milagres aconteceram no ministério de Jesus, na igreja, no tempo da igreja primitiva, no decorrer da história, e ainda hoje, em nome de Jesus, os milagres acontecem. Lá no capítulo 10 do livro de Lucas, Jesus separou 70 discípulos, e Jesus disse para eles, eu vos dou poder para que vocês vão pelas ruas, pelas praças, pelos lugares, para expulsar demônios, libertar os cativos, curar os enfermos
e anunciar o ano aceitável do Senhor. E os discípulos de Jesus foram. Eles foram anunciar o Evangelho. Jesus tinha outorgado a eles, Jesus tinha dado poder. E interessante que quando eles voltaram no capítulo 10 do livro de Lucas e o versículo 17, a palavra de Deus nos diz assim: e voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Versículo 19, Jesus diz assim: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará mal algum. Mas não vos alegrei, porque se vos sujeitam os espíritos, mas alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Aleluia! Eu fico imaginando a forma em que esses discípulos saíram pelas ruas, anunciando o reino de Deus, pregando em nome de Jesus e os milagres acontecendo. Aleluia! E nós estamos aqui com este decreto, os templos fechados, mas a palavra de Deus não está presa, diz Paulo. A palavra de Deus está livre e ela vai aí na tua casa, e em nome de Jesus milagres acontecerão. Glória a Deus por isto. Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, no capítulo 24 de Lucas, os 2 discípulos que foram para o caminho de Emaús, está escrito a partir do versículo 13 até o versículo 47, diz o texto que os discípulos de Jesus estavam frustrados, porque já fazia 3 dias que Jesus tinha morrido e não havia notícia nenhuma de Jesus. E Jesus chegou perto deles e Jesus disse: que conversas são estas que vocês estão conversando? E eles disseram: estamos falando de Jesus Nazareno, homem poderoso em palavra, profeta entre nós, e que foi entregue pelos nossos compatriotas, e que hoje já é o 3º dia que isso aconteceu, e não sabemos nada a respeito dele, e se bem umas mulheres nos disseram que foram ao sepulcro, mas que viram que ele não estava, mas nós não temos visto nada, e esperávamos que ele havia de remir Israel. E é interessante que quando Jesus chega perto deles, Jesus os repreende, porque no versículo 25 diz assim: honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas diziam acerca dele, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória, e começando desde Moisés, passando pelos profetas, explicava-lhes tudo o que dizia a respeito dele nas Escrituras. No versículo 47 diz assim, versículo 45 a 47 diz: então abriu-lhes o entendimento para que compreendessem as Escrituras, e lhe disse: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao 3º dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome pregasse arrependimento e remissão dos pecados, e em todas as nações, começando desde Jerusalém. Glória a Deus. É isto que nós estamos fazendo, pregando em nome de Jesus. Glória a Deus por isto. No capítulo 6 do livro de Marcos, quando o nome de Jesus já estava ficando notório, e a fama do nome de Jesus crescia, e João Batista já estava morto, porque Herodes já tinha mandado matá-lo, Herodes disse que João Batista tinha ressuscitado. Se você quiser conferir comigo, diz a palavra de Deus a seguinte expressão, Lucas 6:14, e ouviu isso o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornara notório, e disse: João, que já estava morto, diz ele, o que batizava, ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Aleluia. Porque no ministério de Jesus milagres aconteciam, e Herodes não acreditava que Jesus, aquele Nazareno, aquele Jesus filho do carpinteiro, podia fazer milagres. Aliás, quando um dos
homens que depois se tornou discípulo de Jesus, encontrou um amigo, o nome dele era Felipe, que ele encontrou Natanael, está no capítulo 1, versículo 45 de João. Felipe disse: Natanael, nós achamos o Cristo, o Messias. E Natanael disse: de onde ele é? Felipe disse: ele é de Nazaré. E Natanael disse: de Nazaré? Mas Nazaré é um vilarejo. Nazaré é uma vila pequena. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E Felipe disse: vem e vê. Aleluia! E eu te convido nesta tarde. Vem e vê. Quem sabe teus olhos estejam fechados, mas Jesus nesta noite, pelo nome de Jesus, Ele pode abrir os teus olhos, os olhos do teu entendimento, e você poder enxergar que somente a salvação em Jesus. Quando vinha Natanael e Felipe, Jesus, aleluia, aponta para Natanael e diz: eis aí um israelita em quem não há dolo, não há engano. E Natanael disse: eu? De onde tu me conheces? Jesus disse: antes que Felipe te chamasse, eu te vi tu estando debaixo da figueira. A impressão de Natanael foi grande. Rei meu! E Jesus disse: só porque eu te disse, vi-te tu estando debaixo da figueira, tu crês? Coisas maiores do que estas verás. Aleluia! Uma noite de coisas maravilhosas, se você crer. Porque em nome de Jesus, o que nós podemos fazer em nome de Jesus? Primeiro, nós devemos crer no nome dele. 1 de João, capítulo de número 3, a palavra de Deus, ela nos diz assim, 1 de João, capítulo 3, e o versículo de número 23, nos diz a santíssima palavra do Senhor Jesus. E o mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. Paulo, quando escreve a sua carta aos Romanos, no capítulo 10 e o versículo 10 até o versículo 13, ele diz assim para nós: visto que com o coração se crê, é com teu coração que você precisa crer. E ele diz: crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque as Escrituras diz: todo aquele que nele crê não será condenado, confundido, desperdiçado. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Glória a Deus. Se você crê em Jesus, se você crê que só Ele pode lhe salvar, nesta noite Ele pode perdoar todos os teus pecados, salvar a tua vida, fazer-te de uma nova criatura, entrar no teu lar e resolver aquilo que você não pode resolver. É no nome de Jesus que nós pregamos, aleluia, glória a Deus. Quando o próprio Jesus apareceu a Paulo, que até então era Saulo, um rabino fariseu, lá no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, ele perseguia os irmãos, perseguia os cristãos, que até então eram considerados como aqueles do caminho. E Paulo ia no caminho de Damasco para prender os irmãos, mas Jesus apareceu a ele e disse a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo, caindo, disse: quem és, Senhor? E o Senhor disse: eu sou Jesus. Aleluia. Nesta noite, quem sabe Jesus chegue na tua casa para fazer um grande milagre. E o maior de todos é o milagre da salvação. Se você quiser, escreva para nós. Escreve, diz para nós: eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. Glória a Deus por isto. No capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, o versículo 15, a palavra de Deus nos diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, o versículo 15, nos diz: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e
dos filhos de Israel. No versículo 27, a palavra de Deus nos diz assim: então Barnabé, tomando consigo a Paulo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho de Damasco ele vira o Senhor e este lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. Aleluia! É interessante que na defesa de Paulo, tanto o rei Agripa quanto as autoridades romanas, descritas lá no capítulo 22, 23 e 26 de Atos dos Apóstolos, o rei Agripa uma vez disse: temos ouvido um certo Paulo pregar e de um certo Jesus defunto dizer ele que ressuscitou. E quando Paulo anunciou o evangelho, a defesa da sua fé, Agripa disse: Paulo, por pouco me queres persuadir que me faças cristão. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus, porque é no nome de Jesus que milagres acontecem. É no nome de Jesus que vidas são transformadas. É no nome de Jesus que o impossível pode acontecer. E já caminhando para a conclusão, no livro de Atos dos Apóstolos, nós lemos o capítulo 4, versículo 12, mas a história começa no capítulo 3. Diz a Bíblia que Pedro e João, eles foram na tarde, a hora da oração, eles foram ao templo ao orar. E quando eles iam entrando no templo, tinha um paralítico no templo. Aquele homem queria uma esmola, aquele homem desejava receber alguma coisa da parte de Pedro e de João. E quando Pedro e João iam entrando no templo, aleluia, ele olhou para Pedro e para João, pediu uma esmola, e Pedro disse para ele: olha, eu não tenho prata, nem tenho ouro, mas o que tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus de Nazaré. Aleluia. Glória a Deus. Levanta e anda. Aleluia. Aleluia. E diz a Bíblia, irmãos, no versículo 7, que tomando pela mão, o levantou e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. Um paralítico que tinha uma deformidade nas suas pernas e não podia andar por causa da expressão: em nome de Jesus de Nazaré, levanta-te. O homem ficou curado. E é por isso que nesta noite eu digo para você: em nome de Jesus, receba a cura nesta tarde. Em nome de Jesus, nesta tarde. Em nome de Jesus, seja liberto, que o inimigo da nossa alma não tenha capacidade de te aprisionar nesta noite, mas em nome de Jesus, cadeias sejam quebradas. Aleluia. O espírito de morte seja repreendido em nome de Jesus. O espírito de suicídio seja repreendido em nome de Jesus. E a Bíblia nos diz ainda no versículo 12 do capítulo 3, que ficaram perplexos, porque Pedro e João tinham expressado em nome de Jesus e o milagre tinha acontecido. Então ficaram perplexos. Aí Pedro disse assim, e quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que olhais tanto para nós como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a Jesus, seu filho, a quem vós entregastes e perante a face de Pilato negastes, tendo ele determinado que fosse solto, mas vós negastes o santo, o justo, e pediste que se vos desse um homem homicida e mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas, e
pela fé no seu nome, aleluia, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis, e a fé que é por ele deu a este na presença de todos vós esta perfeita saúde. Em nome de Jesus, receba perfeita saúde nesta noite, nesta tarde. Em nome de Jesus, receba milagre da parte de Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Esse nome foi dado a Cristo para declarar à humanidade o poder de Deus sobre ela. É como que Deus nos outorgou esta procuração para usar em nome de Jesus e milagres acontecer. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Paulo diz na sua carta aos Efésios, capítulo 1, versículo de número 21, Paulo diz que ele tem um nome que está acima de todo principado, de toda potestade, e ele tem esse nome é poderoso. Paulo diz, não só neste século, mas no século vindouro, pelos séculos dos séculos, ele tem um nome poderoso. Aleluia! Quando o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Filipenses, Paulo diz no capítulo 2 e o versículo de número 5, ele disse assim, haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, veja, Deus tem uma forma, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação, ele não se apegou àquela glória como dizendo, eu nunca vou soltar. Paulo disse, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. Ele baixou de uma escada, ele estava na sua glória, ele não abandonou a sua divindade, mas ele estava na sua glória e ele deixou de um lado aquela glória que ele tinha. É tanto que depois ele volta a dizer lá no seu ministério, Pai, volta a dar-me aquela glória que tinha contigo quando nada existia no mundo. Mas Paulo disse, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se, tomando uma forma de homem. Ele se fez semelhante a mim e a você. E estando na forma de homem, ele se fez semelhante a um escravo. E nessa condição, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Aliás, a morte mais cruenta e dolorosa e sofrida que naquele tempo um homem podia passar, era a morte de cruz. E Deus o submeteu àquela morte cruenta. Nós não entendemos o trabalhar de Deus. É por isso que Paulo disse assim, ó profundidade, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são seus juízos, quão inescrutáveis são seus caminhos. Porque quem entendeu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem lhe deu ele primeiro para que fosse recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E Paulo diz, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Mas estando na condição de homem, foi obediente até a morte e morte de cruz. Mas Paulo usa um superlativo para dizer assim, pelo que Deus o exaltou soberanamente. Aleluia. Isso é um superlativo. Paulo estava dizendo, não há outro por quem Deus haja o exaltado mais do que o seu próprio Filho Jesus. Aleluia. Deus o exaltou soberanamente. E sabe o que aconteceu? Deus lhe deu um nome. E deu um nome sobre todos os nomes que nós estamos dizendo, que é nesse nome que há salvação. E que é nesse nome, aleluia, que todo joelho se dobrará, aleluia, dos que estão nos céus, dos que estão na terra e dos que estão debaixo da terra, aleluia. Há um povo no céu que se prostra diante de Jesus, o Cordeiro que está ao lado de Deus, sentado, que é digno de tomar o livro, abrir, desatar, ler, interpretar. Ele é o único que tem esse nome. E todo joelho se dobrará. E sabe o que vão fazer? Confessar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Aleluia. Esta é uma tarde de salvação. Eu ministro sobre a tua vida salvação.
E quando me refiro à salvação, estou me referindo tanto de libertação da tua alma, libertação do teu espírito, libertação da tua vida espiritual e libertação da tua vida física. Quem sabe você está aprisionado espiritualmente, Jesus te liberta nesta tarde. A libertação de Deus, porque esta é a mensagem do dia aceitável. Estas são as boas novas de Deus de salvação para você nesta noite. E se você precisa de cura, receba a cura em nome de Jesus. Seja ministrado, seja ministrada com a cura da parte de Deus. Eu vejo Deus descer sobre a tua casa como uma cachoeira de graça. Eu vejo Deus descer sobre a tua casa como uma cachoeira de poder, dispersando o mal, desfazendo dos ferrolhos, dos caminhos torcidos, das portas de bronze, porque Ele nesta tarde quebra os ferrolhos de ferro, Ele endireita os caminhos torcidos, Ele quebra as portas que impedem que o nome dEle seja glorificado. Nesta noite, cadeias estão sendo quebradas. Isto é uma palavra profética para a tua casa e a tua família. Deus está quebrando cadeias. Em nome de Jesus. Deus está curando nesta noite, início de noite, em nome de Jesus. Deus está libertando em nome de Jesus. Seja ministrado nesta noite a autoridade de Deus aqui chegando na tua casa em nome de Jesus. Se você crê, levanta a tua mão aí onde tu estás, na tua casa. Se você quiser, te ajoelha aí onde você está na tua casa, te prostra diante dele. O pastor vai orar por você nesta noite e ele pode te salvar. Que Deus nos ajude, que Deus te abençoe e que Deus possa glorificar o seu nome na vida de cada um de nós, em nome de Jesus.